Oi, querido, tudo bem? Mudei o lado do cabelo. Brincadeira! Está começando mais um Diário de Pelanducci. E aí, seus né, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então tá bom. Ah, que barulho, hein? Barulho! Eu resolvi vir contar isto pra vocês por dois motivos. Primeiro, que vocês podem muito se identificarem com o que eu vou falar. Segundo, tem muitas pessoas que ouviram eu falar uma coisa há muito tempo atrás e que hoje já não bate muito bem com as realidades que estão acontecendo. Eu não gostava de ler. Eu detestava ler livro, ler qualquer tipo de coisa, desde ser livro até coisas na internet, enfim. Não conseguia ler. Pois bem, o que aconteceu? Eu não sei se você já sabe ou não, eu já contei algumas vezes, mas eu tenho um probleminha de concentração básico. Eu vou ter que fechar a janela. Pra mim era muito difícil me concentrar na hora de ouvir a professora falando na sala de aula, na hora de estudar em casa, independente se a matéria era algo que eu gostava ou não. E isso fez com que eu nunca passasse direto na minha vida. Aí vocês falam pra mim, mas Paula, você não estudava direito. Eu te falava, tinha vezes que eu sentava pra estudar 1h da tarde e saía 9h da noite. E eu tirava 3 na prova. Tudo porque, obviamente, eu não conseguia absorver o conteúdo ali e aquilo não entrava na minha cabecinha. Sendo assim, eu desenvolvi uma versão muito grande de ler. Sempre quando eu via um livro grosso assim, já me dava um pavor. E aí eu decidi que eu não gostava de ler, não adiantava. E eu falei isso no começo do canal, que muitas pessoas acharam um absurdo. Vale lembrar que o começo do canal faz 6 anos. Pois bem, o que aconteceu? Eu comecei a me incomodar com este fato. Por quê? Eu comecei a ter bastante vontade de aprender. Ah, mas aprender o quê? Aprender. E eu comecei a pensar, cara, as pessoas que são mais inteligentes, que têm um raciocínio mais legal, uma mente mais bacana, elas leem bastante, né? Sem falar do vocabulário, eu comecei a perceber se eu queria isso pra mim. E eu falava, cara, eu preciso tentar começar a ler. O que eu fiz? Comprei um livro de uma história de um gato. E eu amo gato, então eu pensei, pô, vou pegar um livro da história de um gato que eu vou adorar. Mas foi um sacrifício pra ler, cara. Eu acho que eu demorei 1 ano pra chegar na metade do livro. E era uma coisa tão maçante que eu falava, cara, não é possível que eu realmente não vá conseguir ler. Quando de repente um dia me emprestaram um livro de psicologia e cara, eu li esse livro em 1 mês. Isso pra mim, na época, foi a maior revelação, o maior acontecimento, o meu maior descobrimento da vida. Porque eu falei assim, eu consegui ler um livro em 1 mês. Sendo que eu nunca tinha conseguido ler nenhum livro na minha vida. E quando eu tentei, eu demorei 1 ano pra chegar na metade dele. Então eu falei assim, opa, acho que é por aí. Tem outra questão também. Eu tenho uma ansiedade um pouco grande também. Então, quando eu pego um livro, eu quero muito chegar no final. Só que quando eu abro a primeira página, por exemplo, e eu vejo lá uma palavra, não sei o que, babibi, bababá, na hora vem na minha cabeça, gente, as páginas são muito fininhas, imaginem essas páginas uma em cima da outra, quantas precisam ter para dar essa grossura. Então imagine quantas palavras existem dentro desse livro e eu começo a ficar tão nervosa que eu não consigo me aquietar para ler. E o que eu faço? Fechava o livro e parava de ler. Então o que eu fiz? Eu comecei a procurar livros de assuntos que me interessassem de verdade, porque eu via todo mundo lendo livro de histórias e livros que todo mundo gostava de ler, mas eu não conseguia ler, eu não me interessava e eu não sabia disso. E eu descobri que o assunto que eu gostava de ler era psicologia, como treinar a mente, coisas assim. Então eu nunca imaginaria que eu ia gostar de ler isso. Então hoje eu gosto de ler, mas eu gosto de ler aquilo que me interessa. Se não me interessa, eu realmente não consigo me prender. Sabe aquela galera fala tipo, ai, não gostei muito do livro, mas cheguei ao final só porque sim. Então, isso eu não consigo fazer. Se eu não gosto, simplesmente eu não vou ler e acabou. E esse ano aconteceu uma coisa muito engraçada, que a maioria de vocês devem saber, que eu estou lançando um livro, e o livro se chama Diário de Pelanducci. Tadã! E
aí eu recebi alguns comentários, tipo, de uma galera falando assim, mas P, você não gosta de ler? Como que você lançou um livro? Pois é, eu não gostava de ler até descobrir o que eu gostava de ler. E quando eu descobri o que eu gostava de ler, eu comecei a ler. E o livro do diário possui várias questões de que eu gosto de discutir e várias questões que eu gosto de ler também. Então assim tudo faz mais sentido. Então me fala aqui embaixo o que você gosta de ler, que tipo de livro você gosta de ler, que tipo de conteúdo você gosta de consumir. E se você não sabia sobre o meu livro, ele já está em pré-venda no site da Livraria Saraiva, na Livraria Cultura e na Amazon. E uma coisa muito importante, hoje, o dia que eu estou gravando este vídeo é dia 9 de novembro. E quem comprar o livro no site da Livraria Saraiva até dia 15 de novembro vai receber o livro autografado. E também a noite de autógrafos de lançamento do livro será dia 26 de novembro na Livraria Cultura em São Paulo, lá no Conjunto Nacional. Vai ser muito da hora, porque além dos autógrafos que eu vou dar pra galera que levar o livro ou que comprar o livro na hora, vai ter um Pocket Show da Rio de graça antes da sessão de autógrafos. Mas uma informação importante, os lugares são limitados e esses lugares serão preenchidos conforme ordem de chegada. Então chegue cedo, pegue sua senha para você garantir o seu lugar lá no show da Rio. Inclusive, tem muitos vídeos que eu deixei de fazer e postar no canal que estão exclusivamente no livro. Os assuntos que eu nunca falei no canal, eu comentei no livro. E é isso. Muito obrigada por ter assistido. Se você gostou, clique em gostei que ajuda demais. E se inscreva no canal caso você ainda não conheça, não me conheça. Oi, tudo bem? Prazer, querido, tudo bom? Se inscreve aí que eu acho que você vai curtir o conteúdo do canal. Tem minhas redes sociais, onde você pode enviar mensagens para mim, falar comigo, comentar bastante. E convenhamos, eu tenho respondido bastante a galera lá no Instagram, tá bom? Um beijo e até o próximo diário! Vai comer cebola, vai beijar com bafo, vai beijar com bafo. morde. Agora mastiga. Tá sentindo? Não é assim! Tem que mastigar o povo! Mastiga, foram 3 nomes, 3 mastigadas. Mastiga. 3 mastigadas, vai. Delícia. E Ai, que gostoso. 3 mastigadas.